Bom dia, tudo bem? Espero que você esteja bem, seja bem-vindo aí para esse webinar. Quero aqui aproveitar o teu tempo para compartilhar um tema, com certeza pode fazer bastante diferença para quem lida, né, com gestão de projetos, tem atividades relacionadas a alguma área de negócio e precisa e sabe da importância de você conseguir tirar boas fotografias de um determinado momento para conseguir projetar aquilo que está pela frente e fazer os ajustes necessários, né? Então, eu vou começar aqui com você já, e aí no final também nós vamos ter um espaço, caso você tenha alguma pergunta, alguma dúvida, você já pode usar o chat e aí nós vamos estar conversando um pouquinho mais, tá joia? Então, só fazendo uma rápida apresentação aqui. Bem, eu sou o Joel e tenho 39 anos, até semana que vem. E minha formação aqui, rapidamente, sou engenheiro de automação. Tive a oportunidade de fazer um mestrado em engenharia de produção pela UFSCar, com ênfase em gestão e desenvolvimento de novos produtos. Também caminhei ali e tive a oportunidade de estudar um pouco de gestão empresarial, né, para entender a dinâmica corporativa, a dinâmica empresarial. E dentro do universo de gerenciamento de projetos, eu também tive a oportunidade de me certificar como PMP. Então, hoje sou consultor, professor, gerente de projetos, algumas atribuições aí. E nessa caminhada são 20 anos aí trabalhando em algumas indústrias, muitas delas empresas multinacionais de grande porte, e sou grato pela oportunidade que tive, as pessoas que passaram a minha vida e me ajudaram a construir a carreira, então, começando lá como estagiário, né, e indo até a posição de gerência. E, hoje em dia, também desempenho um papel aí de empreendedor de alguns negócios, um deles é relacionado à parte de gestão, que eu já compartilho aqui. E gosto desse universo de desenvolvimento, né, de profissionais, de líderes, executivos, e também o pessoal que está ali na caminhada, né, para avançar dentro do trabalho com gestão de projetos, buscando aí certificações, por exemplo. Então, falando especificamente da minha empresa, né, eu tenho a NX2IN, tenho uma razão por esse nome, e que significa você pode se superar, basicamente, mas no outro dia eu explico mesmo a dinâmica por trás desse nome, tá? Mas é uma empresa de gestão e tecnologia voltada à consultoria, melhoria de processos, gestão terceirizada de projetos, ali alinhado àquilo que eu considero como a parte de a economia por projetos, tá? Acredito mesmo que a gestão de projetos é um mecanismo, é uma ação, é uma estratégia de negócios que faz todo sentido no contexto que a gente vive de mundo. Bem, e hoje eu tenho aqui a missão de compartilhar e conectar algumas partes dentro daquilo que a gente considera como um universo empresarial e universo corporativo, né? Então, dentro da temática desse webinar aqui, que é entender relatórios de projetos e como isso se conecta e pode contribuir com a potencialização das estratégias de negócios, eu acho que um bom caminho para nós começarmos aqui é fazer uma conceituação do que é, então, uma estratégia de negócio. Então, começo com essa pergunta, tá? E aí, para a gente não ficar parado aqui, eu vou propor essa imagem, que você está vendo na sua tela, que basicamente reflete um mundo de negócios, né? Independente se nós estamos falando de um segmento específico, de uma área específica, o que essa figura está dizendo para nós é que dentro, né, daquilo que a gente considera como uma
ideia de negócio, a razão pela qual nós fazemos o que fazemos, a razão pela qual uma empresa entrega aquilo que ela entrega, está ancorado, né, por uma série de outros fatores que precisam acontecer dentro de uma dinâmica e precisam se conectar para que, de fato, né, isso que é colocado como estratégia, ela possa acontecer. Então, resumindo o seguinte, né, estratégia é uma visão de como é que as coisas vão funcionar para que se atinja um determinado objetivo dentro de um período de tempo. Então, dentro do ambiente de negócio, você tem planejamento, você pode ter área de compra, você pode ter uma área de desenvolvimento de solução, uma área de promoção da solução e todo o seu ambiente de inovação também envolvido e, obviamente, você tem uma marca que precisa ser trabalhada, né? Então, conectar tudo isso não é uma tarefa tão simples se a gente não conseguir enxergar como nós podemos tirar proveito de algumas ferramentas, como no nosso caso especificamente hoje, a gente vai falar sobre os relatórios de projeto e como relatórios de projetos podem potencializar a performance, a execução de uma determinada estratégia e ainda mais, né, amadurecer uma estratégia que já existe, mas através desses insights a gente pode ainda trazer resultados ainda melhores. Eu acho que no final do dia, né, quando nós podemos parar e encontrar na forma como nós trabalhamos, por exemplo, pegar um projeto e aplicar algumas ferramentas ali para extrair informação relevante de algo que aconteceu durante um determinado tempo, parar e olhar para aquilo, sintetizar e extrair dali alguns insights, nós estamos, de fato, aplicando desempenho na nossa atividade do dia a dia e trazendo uma contribuição real que nós podemos usar o termo chamado valor. Então, valor é aquilo que é percebido por um conjunto de stakeholders, né? Usando o termo da gestão de projetos. Então, quando nós conseguimos ali na nossa atividade do dia a dia perceber isso e tirar proveito dessas ferramentas, nós estamos agregando valor para o próprio negócio, para os acionistas e sempre tem em mente, né? A razão de uma empresa, de um negócio existir é para resolver um problema, entregar uma solução para um cliente que no final sempre é uma pessoa que está ali na frente, independente se a gente trabalha B2C ou B2B. Legal? Então, estratégia de negócios compreende uma série de fatores que criam a estrutura da forma como uma empresa opera. Entretanto, até aí, né, eu acho que a definição é bacana, a gente entende a complexidade disso tudo, mas a gente precisa olhar um pouquinho de forma, numa outra perspectiva e entender o seguinte, né? Todo e qualquer tipo de negócio, ele tem no mínimo 3 restrições. Então, uma empresa, um negócio, uma corporação, ela tem uma limitação de pessoas em termos de quantidade de recursos humanos, habilidades e competências que estão ali. Quando a gente fala também aqui, né? Custo é uma restrição para que um negócio opere, então um negócio ele precisa ser desenhado para operar dentro de um determinado custo para que ele se mantenha vivo ao longo do tempo e seja capaz de entregar com, vamos dizer, com qualidade para que atinja a satisfação final do cliente final, seja ele quem for, dentro dessa restrição chamada custo, ou seja, dinheiro, ele não está ali de modo infinito, existe uma restrição. E, com certeza, a questão do tempo, né? Como que a gente desenvolve, como é que a gente aplica os nossos esforços, onde a gente condensa os nossos esforços dentro de uma questão de tempo, sabendo, né, do básico. Aquilo que eu decido fazer no tempo agora, né, nesse horário,
eu preciso saber duas coisas. Que eu posso, em algum momento, decidir fazer isso de novo, só que esse tempo de agora, ele já vai ter passado. E isso é uma coisa que eu não consigo recuperar. Então, o desafio dentro de uma estratégia de negócios, partindo para um lado prático, é como é que você, então, desenha a forma como você vai realizar, chegar numa meta, chegar num objetivo, lembrando que você tem recursos limitados, e aí quando eu falo recursos são pessoas, dinheiro e também tempo, no sentido do que eu tenho 24 horas, eu preciso decidir e usar muito bem essas 24 horas no meu dia a dia. Né? Então, esse é um ponto bacana para você entender a estratégia de negócios e por que nós precisamos, então, buscar alternativas, ampliar a nossa visão para conseguir enxergar naquilo que nós temos de recursos, de dinheiro, de tempo disponível, como é que nós podemos potencializar e otimizar a estratégia e garantir crescimento, faturamento, enfim, os objetivos de negócio, que é algo que eu também quero só deixar condensado aqui para você, então, nessa parte mais introdutória de definição de alguns conceitos. Né? Então, uma forma de muitas empresas estruturarem a sua estratégia é através do OKR, né? Então, que são os Objectives Key Results. Ou seja, quando nós, dentro desse trabalho, né, de desenhar, de estruturar, de criar as conexões de cada área, de cada parte de um negócio, nós vamos sair ali com alguns objetivos, com alguns resultados que precisam ser alcançados, alguns desafios em termos de metas e para onde nós, como organização, como empresa, como negócio, vamos estar olhando e buscando, obviamente, o alinhamento. Então, uma boa estratégia de negócio vai orientar a gente também a olhar quais são os objetivos, que tipo de resultado, qual é o indicador, como é que nós vamos medir isso. E legal, o que a gente espera desse indicador? Qual é o desafio? É atingir esse indicador, e uma vez que a gente atinja, significa que nós estamos bem, nós estamos na direção daquilo que a gente traçou como estratégia, né? Como é que nós vamos nos mover dentro do contexto no qual a gente opera. E, de fato, a hora que a gente olha algumas coisas, estamos focados, e aí fala de quarter aqui, mais no sentido, né, de quando acontecem essas revisões. Então, é importante você pegar essa primeira parte, que agora a gente já passa para um outro assunto. Estratégia de negócios é a conexão de uma série de atividades necessárias para estabelecer um negócio, no sentido de conectá-las para que elas juntas nos levem para os objetivos que nós temos. Toda estratégia tem, no mínimo, 3 restrições: pessoas, custos e tempo. E esse é o desafio de você criar uma boa estratégia. Toda estratégia também, ela vai trazer para nós modos, caminhos de como é que nós vamos medir, avançar, confirmar se nós estamos na direção certa e também fazer os ajustes necessários ao longo do tempo. E aí eu passo para o segundo ponto aqui também, dentro aí da nossa temática de hoje, né? Então, agora, a segunda parte, falar o seguinte: o que é relatório de projeto? Então, foram sublinhadas 2 palavras aí nesse slide que você está vendo, né? Quando a gente fala relatório, o que é um relatório? Então, é quando nós paramos nesse momento e olhamos para trás, num período de tempo que a gente define, e observamos ali o que aconteceu e sintetizamos essa informação, e essa informação precisa dar-nos uma orientação referente àqueles objectives, key results, targets
que nós mencionamos no slide passado aqui. Então, sintetizar e trazer uma conclusão. Acho que essa é a definição de relatório. E quando a gente fala a segunda palavra, né, projeto, então, é um esforço temporário que a gente vai colocar pessoas, dinheiro e decidir alocar tempo dessas pessoas para se alcançar um objetivo único, seja um produto novo, seja um serviço, ou seja um resultado que nós estamos almejando especificamente. Então, relatório de projeto dentro daquilo que nós definimos como objetivo de um projeto, que tem uma duração X, tem um custo X, tem um escopo X, tem os recursos X colocados nele. Como nós estamos nesse determinado momento? Então, um relatório de projetos, e aí existem algumas categorias de relatórios de projetos que vão nos apresentar. Quando a gente fala relatório de status, muito bem, é uma fotografia olhando um período para trás e sintetizado nesse momento. Nós estamos em relação ao plano, caminhando com aderência, temos desvios, precisamos de ajustes, temos oportunidades aqui de potencializar resultados, de rever alguma etapa do planejamento para que a gente possa explorar essas oportunidades que nós estamos enxergando agora, sem a qual um bom relatório de projeto não nos daria. Então, é nessa direção que é importante a gente pensar como relatório de projeto. Para quê? A gente não pode cair na simplificação de olhar, por exemplo, materiais que são gerados em PowerPoint, em Excel, com alguns indicadores e falar, simplificar aquilo como se fosse para cumprir uma determinada etapa de um processo e sem, de fato, explorar o que tem de bom por trás daquela informação. Mas eu tenho que dizer para você também, isso é uma habilidade que nós, que trabalhamos com o projeto, precisamos desenvolver ao longo da nossa trajetória. E no ambiente que nós vivemos, a importância de um gestor de projetos saber da onde coletar dados, tratar esses dados, sintetizar esses dados e extrair uma conclusão relevante para o negócio, é uma habilidade que nós não podemos abrir mão nesse tempo, tá? Então, tenha isso em mente aqui também. Bem, o relatório de projeto, hoje nós temos diversas formas de gerar um relatório de projeto. Existem muitas ferramentas que trazem isso para nós de forma automática. Agora, o que é importante você considerar quando você está trabalhando com um relatório de projetos? A qualidade da sua fonte de informações. E isso é muito importante, né? Porque você basicamente está coletando dados, registros, valores, textos de algo que passou e a partir desse contexto, criando uma conclusão que vai projetar como é que você vai se movimentar dali em diante. Como é que o teu negócio deve caminhar baseado naquela informação. Então, essa acuracidade nos dados é fundamental. Por isso, ter ferramentas que facilitem de forma intuitiva para que nós, né, as pessoas que geram e carregam e abastecem essas ferramentas, possam ir lá e colocar esses dados para que, no determinado momento, a hora que a gente quiser extrair um relatório, por exemplo, de situação ou um status report, aquele relatório, aquele dado que nós vamos receber, realmente seja relevante para que uma boa tomada de decisão possa acontecer. E
eu tenho que dizer para você aí com a experiência que não é tão simples quando nós não temos as ferramentas à base de dados da forma como deveria. Então, e hoje em dia, veja, as coisas mudam muito rapidamente. Quando a gente fala, por exemplo, dentro da disciplina de gestão de projetos, algo que é central, que é o gerenciamento de riscos, algo que está sempre evoluindo, nós, e sempre lidando com uma quantidade grande de riscos, né? Dentro daquilo que ainda a gente consegue perceber, fora aqueles que a gente nem consegue ter visão de quais são os eventos que podem dispará-lo, né? Perceba, se nós não tivermos uma forma de condensar isso e extrair uma informação objetiva, que seja de fácil entendimento, mas também que nos apontem uma direção, é bem provável que nós vamos ter dificuldade de lidar com alguns tipos de projetos daqui para frente, tá? Então, nesse slide, o objetivo é entenda a importância de você estruturar essa possibilidade de gerar bons relatórios, sabendo que bons relatórios são, sim, mecanismos aí fundamentais para que a gente não meça só a performance contra o plano, mas também aponte, nos dê direção, nos dê insights, amplie a nossa visão sobre como nós podemos continuar caminhando, ou seja, olhando para frente. Legal? Bom, vamos lá, então, aí agora conectar essas duas pontas para que a gente, né, chegue numa conclusão aqui e, de fato, saia com um aprendizado aqui no dia de hoje, então, tá? Como os relatórios de projetos potencializam a estratégia de negócios? Bem, eu falei, uma empresa ela tem uma estratégia. Ela entende que ela tem as restrições, mas ela define um plano operacional, seja um plano de um quarter, um plano de um semestre, um plano de um ano, um plano de 2, um plano de 5 anos. Embora eu vou ter que te dizer, planos estratégicos de 2 a 5 anos estão se tornando cada vez mais raros por conta da dinâmica, da complexidade, da velocidade que o mundo coloca dentro dos ambientes de negócio hoje. E vou te dizer, na maioria dos ambientes de negócio, não vou afirmar todos, porque eu não conheço todos os ambientes de negócios e todas as estratégias de negócios, mas certamente essa dinâmica de mudanças exigem de nós cada vez mais pontos de avaliação de como nós estamos caminhando e ajustes no nosso modus operandi para que a gente continue gerando bons resultados, entregando valor, aumentando faturamento, melhorando margem, e avançando aí dentro das questões mais significativas que nós temos no dia a dia. Por exemplo, o cuidado, como é que o time de projetos está, né? A saúde do pessoal que está trabalhando com nós. Acredite, se você tiver uma boa gestão, uma forma de fazer boas medições, gerar bons relatórios, você vai conseguir ter bons insights, boas oportunidades para melhorar todas essas frentes fundamentais no teu trabalho no dia a dia. Legal? Então vamos avançar aqui como os relatórios de projetos potencializam a estratégia de negócios. E aí eu vou simplificar tudo dentro de um único slide que eu vou colocar aqui para nós olharmos, tá? Veja o seguinte, então, os relatórios de projetos, eles acontecem da seguinte forma, como eu tinha mencionado. Existe uma coleta de dados, ou uma base de dados, ou um repositório de informações, onde você vai ter toda a informação do seu projeto. Então, um repositório, uma base de dados onde você pode colocar dados e também pode puxar esses dados de forma automática e dentro daquilo que você tem um ponto de interesse naquele momento. A síntese desses dados, ou seja, vamos pensar o seguinte: você
faz 1000 ordens de venda por dia. Então, a hora que você vai buscar a tua base de dados, você vai encontrar, por exemplo, dentro de uma planilha de Excel, 1000 linhas dando detalhes de cada ordem de vendas. E você pode, então, olhar linha por linha, mas isso é uma análise individual de um dado. Mas nós, como gestores de projetos, né, pessoas que estão olhando o impacto dos projetos alinhado à estratégia de negócios ou à estratégia operacional, nós vamos querer entender, existe alguma tendência, existe algum padrão, algum comportamento dentro desses dados que se repetem? Então, nós precisamos conhecer algumas ferramentas, né, de análise de dados que nos ajudem a fazer isso. Acho que, para te dar um exemplo, né, você, quando olha dentro da estatística, nós vamos olhar ali média, desvio padrão, variância, mediana, moda, que são, né, técnicas que vão nos posicionar com relação a uma determinada amostragem de dados. Existem outras diversas e existem algumas ferramentas disponíveis no mercado que vão trazer isso de forma mais automatizada, ou seja, vão nos ajudar a economizar tempo, né? E vão, dentro daquele ponto de interesse que a gente tem sobre um determinado ponto de um projeto, a gente vai conseguir ter uma síntese mais rápida, mais objetiva. Então, o relatório de projetos, então, tem uma análise de dados, tem uma coleta de dados ou uma base de dados, tem uma síntese desses dados que estão lá depositados, e uma vez que tem essa síntese, então aí entra nós e vamos olhar, então, o que esses dados querem dizer para nós, né? O que esses gráficos, essas linhas, essas barras, essas pizzas, esse gráfico de cascata, eles estão querendo trazer para nós? O que a gente extrai de informação? O que a gente está enxergando, então, que acontece, ou seja, olhando da agora para trás, e se nós tivéssemos que nos desafiar aqui, o que esse dado está nos propondo em termos de previsibilidade, ou seja, olhando de agora para frente. Então, esse é o trabalho de análise, tirar um insight. Dentro de uma população de dados, de repente, você vai fazer uma síntese e vai analisar e vai enxergar que existem alguns comportamentos, algumas características do teu negócio que estão sendo influenciadas diretamente pela forma como a estratégia foi desenhada, que talvez nós não tenhamos capturado antes. Então, isso tudo que, quando a gente olhar para uma base de dados, para dados sintetizados, a gente tem que investir ali um determinado tempo para justamente extrair esses insights que são preciosos. Eu também reforçar aquilo que provavelmente você já conhece. Os dados hoje, eles estão sendo gerados a cada milissegundo, né? Então, existem dados sendo gerados a todo tempo. O desafio é como capturá-los, e o outro desafio é como recuperá-los e a habilidade de analisar para que eles realmente sejam usáveis e possam potencializar esse resultado. Bem, aí nós vamos para aquilo que eu considero o seguinte: aí você gera o relatório, né? Gera o template, a melhor forma de apresentar, e dentro dessa figura, você está propondo aqui, então, mensalmente, por exemplo, nós temos uma reunião de revisão de portfólio de projetos, onde a gente senta lá, vê como é que os projetos estão andando e entende, olhando e voltando lá para a estratégia de negócios, quão alinhado nós estamos, o quão de desvio nós temos, e mais, será que a nossa estratégia precisa ser revista? Será que nós podemos potencializar resultados olhando esses relatórios que nós estamos recebendo aqui? Então,
Isso são coisas factíveis, são atividades que acontecem, por exemplo, o comitê de gestão de projetos que senta uma vez por mês e faz um ponto de reflexão olhando esses relatórios e conecta tudo isso com a estratégia de negócios, tá? Então, eu comentei bastante do lado esquerdo aqui desse slide, e aí, então, criando uma conexão, o ciclo estratégico ele funciona da seguinte forma. Nós definimos uma estratégia inicial, no final do ano, para o ano seguinte, no começo do ano, no segundo semestre, cada empresa, cada negócio vai ter o seu planejamento estratégico. Até aí, ótimo, isso é muito conhecido. Agora, o que a gente precisa ter visão e clareza é que isso é um ciclo estratégico, não é apenas algo pontual, como às vezes nós encontramos em muito material distribuído pela internet, né? Faz o plano estratégico da sua empresa. Você precisa ter o plano estratégico da tua empresa. Eu quero deixar algo precioso para você aqui. Você precisa de um ciclo estratégico de negócios. Isso, para mim, é o que faz a diferença. Isso daqui, de fato, é uma estratégia em evolução, uma estratégia em movimento que não fica apenas pendurado num papel, preso num quadro e fixado lá na sala do diretor, do CEO, do gerente, ou seja lá quem for, tá? Então, como é que isso acontece? Bem, uma vez que se define uma estratégia, existe esse ciclo aqui que ele se repete. Então, você, cada vez mais, vai ganhando clareza daquilo que foi definido, e clareza significa identificar as oportunidades que nós não enxergamos num primeiro momento, ou enxergar ainda os riscos, as ameaças que nós temos, que nós não enxergamos num determinado momento. Estratégia, como eu falei, está diretamente relacionada a como está a nossa estrutura, em termos de pessoas, custos, aplicação do tempo, tecnologia, os riscos de negócio que nós temos dentro desse ambiente mais geral. Então, ter cada vez mais condições de ter visão de quais são as nossas capacidades de negócio, né? Isso que quer dizer. E isso inclui também, por exemplo, o expertise das pessoas que estão ali trabalhando. Isso tudo são habilidades que estão dentro de um contexto de negócio e podem nos levar além ou nos fazer regredir dentro daquilo que é o objetivo de negócio. Legal? E, bem, não basta apenas ter tudo mapeado, tudo bonitinho. É preciso ir lá e verificar como isso está acontecendo. Uma vez que você sai do plano, sai do papel e vê acontecendo, é bem provável que nós vamos encontrar gaps. Gaps significa desvios ou oportunidades não vistas anteriormente. Ciclo estratégico, uma vez que você identifica isso também, é muito comum definir quais são os investimentos que serão feitos. Aqui a gente fala em dinheiro para adquirir uma tecnologia nova, uma ferramenta nova que vai nos ajudar a manter o ciclo estratégico rodando de forma robusta. É aí um dos pontos de entrada, por exemplo, dos relatórios de projeto, pode ser justamente esses investimentos. Existem outros, vai me perguntar, Joel, com toda certeza, né? Os relatórios de projeto, eles vão nos trazer clareza, informação sobre os gaps, desvios e oportunidades que nós temos dentro do ciclo estratégico que nós estamos trabalhando. Eles também são ferramentas que nos ajudam a monitorar o progresso da nossa estratégia. Pense em um objetivo empresarial que é alcançar mais clientes ou expandir a sua base de clientes. Os relatórios dos projetos que nós estamos desenvolvendo trazem informação do quão bem nós estamos caminhando diante desse OKR, para que isso, de novo, gire essa roda
né, de clarificação, capabilidade. E isso aqui é um ciclo estratégico, não que ele fique apenas girando, né, sem propósito, mas é um ciclo de maturação da estratégia organizacional. O contexto de negócio, por conta de toda a volatilidade que nós temos, ele nos implica a necessidade de estarmos revisitando isso, amadurecendo para torná-la mais robusta, explorando as oportunidades e diminuindo as ameaças. E quem tem uma boa visão de projetos percebe a importância de você ter bons relatórios de projeto, pode se beneficiar disso, não apenas no resultado daquilo que você está fazendo, como para o teu próprio crescimento profissional. E aí, para finalizar aqui, então, né, eu propus uma conclusão aqui para que a gente, então, encerre essa parte do webinar aqui, dessa possibilidade de potencializarmos as estratégias de negócio com os relatórios de projetos. Bem, olha lá. As estratégias de negócio apontam a direção, mas isoladamente não garantem o êxito da execução. Veja, as estratégias de negócio apontam a direção. É isso que uma estratégia de negócio faz. Fala, nós vamos por aqui. Agora, o êxito da execução depende de custo, pessoas, tempo, tecnologia, condições financeiras, não apenas, né, a nível de fluxo de caixa, mas uma série de coisas. Então, é um trabalho um pouco mais denso. Diante disso, a estratégia de negócio ela precisa de algum reforço, vamos dizer assim. Os projetos refletem a estratégia colocada em ação e, portanto, podem ser o elemento central da estratégia. A gente fala o seguinte: os projetos eles promovem aqueles saltos de performance dentro de uma organização. Por isso que eles acontecem. As empresas tendem a ser cada vez mais projetizadas. Então, os projetos são um elemento central e se você tem essa visão de projeto, você já vai para o terceiro ponto aqui, já tem clareza de que os relatórios de projeto, eles apontam a performance da execução versus planejamento, trazem insights de negócios e oportunidades. Então, uma empresa cresce muito na sua estratégia, tendo bons projetos em andamento e conseguindo aprender e crescer com os dados, os relatórios, as lições que esses projetos trazem. Bem, um outro ponto aqui, então, os relatórios de projeto precisam ser claros e realistas, pois apoiam a tomada de decisão, clarificação e maturação das estratégias de negócio. Portanto, usando bastante essa frase, estratégia de negócio, os relatórios podem sim potencializar as estratégias, não apenas em como elas são elaboradas, mas sim na possibilidade de você ter uma execução, um desdobramento mais robusto e, mais do que isso, conseguir atingir resultados ainda maiores do que aquilo que estavam sendo propostos inicialmente. No âmbito, então, de conclusão, a gente pode pensar, e aí é importante você olhar para algumas empresas, talvez aquelas top performers que a gente tem dentro de cada segmento, tecnologia, de manufatura, de bens de consumo, bens de capital, e conseguir enxergar como é que isso está diretamente atrelado e por que se investe tanto em você conseguir ter dados, insights e sínteses dos dados de negócio, dos dados de projeto, para que essa retroalimentação da estratégia aconteça de forma contínua e de forma assertiva. Bem, então, nesse momento aqui, eu deixo compartilho com vocês aí esse webinar
e finalizo por aqui. E caso haja alguma pergunta, nós podemos aqui talvez pegar mais alguns minutos para a gente estar conversando. E aí, então, eu já finalizo por aqui, te agradecendo pelo seu tempo e quero acreditar aqui que tem algum insight que vai te ajudar aí a te fazer um profissional com uma performance ainda maior, mais do que isso, contribuir para o desenvolvimento de negócios novos, crescimento empresarial e promover a economia por projetos. Então, muito obrigado mais uma vez.